E aí, rompe ou não rompe para vir buscar aqui embaixo? Aqui ou aqui? Mas o que eu quero te perguntar não é se vai romper ou se não vai romper. É aonde você se posiciona no gráfico. Ou melhor, deixa eu corrigir minha pergunta. Aonde você se situa, se localiza no gráfico. Por quê? Porque dependendo da onde você se localizar, você estará do lado certo ou do lado errado do mercado e, consequentemente, a sua entrada, o seu trade pode não ir na direção que você quer. Vamos olhar esses pontos aqui para você ligar o seu GPS da análise gráfica Price Action e começar a entender as direções e, consequentemente, a sua bússola em busca de operações mais assertivas para o lado certo do mercado, para o lado certo do trading. Vamos lá. Você está aqui. O mercado sobe, desce ou tanto faz, se você se escora no stop bem estopado. Mas vamos entender prováveis direções para você se situar e colocar um GPS melhor em seus pontos de entrada e eventuais direções desse ponto de entrada. Primeiro e fundamental item: qual a tendência principal? Anota aí, checklist, item 1, tendência. Está em uma zona de restrição ao fluxo, ou seja, em uma estrutura válida, testada de suporte e resistência, está aqui, ou você está perdido aqui no meio do caminho, pensando em vender e o mercado está fazendo uma perna de correção contra uma tendência de baixa. Terceiro ponto, você vai operar a favor da tendência ou vai operar contra a tendência? E por fim, usando a sua estratégia, você vai avaliar o seguinte: a força da tendência, que são as 4 forças gráficas da nossa metodologia. A força das pernas, eu estou a favor ou contra as pernas, ou seja, eu estou a favor da perna da tendência ou estou a favor da perna contra a tendência? A favor da perna da tendência e contra a perna da tendência. Depois, o sinal de parada, ou seja, aquele candle ou aquela sombra ou aquele conjunto de sombras estão favoráveis dentro da tendência de uma região de resistência, de suporte, de resistência, e aí você vai operar a favor da tendência ou contra a tendência. Ou seja, tendência, perna, sinal de contraste da perna chegando na zona de restrição ao fluxo, para então você definir o seu gatilho de entrada. Consegue me responder? Se você, quando entra num trade, avalia esses elementos? Ou quando o mercado está lateral, você consegue minimamente definir áreas de resistência e suporte e operar dentro delas? Ou quando o mercado está tão errático, que não dá para fazer nada e você insiste em comprar ou insiste em vender, saindo fora da sua estratégia. Primeiro agrupamento aqui, onde eu estou? Onde você precisa estar? Em uma zona de restrição ao fluxo. Ou seja, aqui, ó, essa restrição ao fluxo aqui. Diante disso, há possibilidade de um trade de compra ou um trade de venda. Ok. Mas quais são os critérios para você definir? Já tem um. Estou em uma zona de proteção. Estou lá no piso ou estou na laje. E agora? E agora eu preciso avaliar a tendência, eu preciso avaliar
as 4 forças gráficas e validar se eu tenho uma perna chegando aqui com possibilidade de subir, ou se eu tenho uma perna chegando aqui com possibilidade de cair. E tanto essa perna quanto essa perna pode ser a favor ou contra a tendência, ela pode estar ou não respeitando a exaustão pelo ciclo da grana no tempo gráfico que você opera e, consequentemente, pode ser que não dê o sinal claro de entrada para você entrar. E o mercado sobe rasgando e você fica olhando e faz parte. Ou ele desce e não te chamou para descer junto com ele. Vamos agrupar esses conceitos aqui. Zona de restrição ao fluxo. Característica da tendência e da direção da perna chegando nessa zona de resistência ou de suporte. Depois, o sinal que você estará enxergando ali para eventualmente comprar risco em benefício de um retorno mediante ao sinal de um candle, de uma vela ou de uma sombra que você use conforme a sua estratégia para entrar no seu trade. Logo, não fique isolado e perdido sem entender o contexto das forças que estão movimentando o preço e se você vai operar a favor das forças ou se você vai operar contra as forças. E voltando à nossa pergunta inicial, o mercado tentando segurar e olha só, segurando aonde? Numa zona de restrição ao fluxo. E depois do ciclo da grana, eu vou fazer isso aqui da forma mais simples possível. Olha este tamanho e olha este tamanho aqui. Praticamente a mesma coisa. Ah, Marlon, foi sorte. Olha esse tamanho aqui. Vamos colocar daqui, ó. Ó, pegou aqui, ó, o início e o fim. Olha aqui, ciclo da grana. Ó, ciclo da grana. Pá, pá, pá. Aqui foi menor um pouquinho e aqui de maneira contrária. E aí sim, você vai avaliar. O contexto é lateral. Então, o elemento 1, eu tenho uma zona de restrição ao fluxo. Elemento 2, eu tenho uma perna exaurida. E aí eu não sei o que você usa para medir exaustão. Depois, eu vou ter um sinal. E depois desse sinal, eu vou avaliar se esse sinal é válido ou não para mim e vou definir qual o meu gatilho de entrada para então compreender se eu estou operando a favor ou contra a tendência. Nesse caso, estamos em uma tendência lateral, porém, após um pivô de baixa, ainda num caixote lateral, consequentemente, eu estou contra as forças, porque quem está dominando agora, nesse momento, inclusive, é a nossa segunda força gráfica, a força das pernas, a força dominante, aquela que está mandando no mercado naquele momento. Logo, se você está entrando contra a tendência, alvo menor, risco menor. Não adianta você querer colocar um alvo aqui ou um alvo aqui em cima operando contra a tendência. No máximo, você vai estabelecer aqui 50% ou 382, dependendo da periodicidade do ativo e do comportamento dele e do contexto. Aqui eu não colocaria grana nenhum. Se ele for, vai sozinho, sem minha grana, porque eu não quero retorno de um cenário tão complexo quanto esse. E aí, clareou? Reveja esse vídeo, faça as anotações
e coloque no seu plano de trade o seu GPS, aonde você está e em qual contexto você vai avaliar e usar a bússola do seu GPS para se posicionar num trade de compra, num trade de venda ou simplesmente não fazer nada, porque não fazer nada também é lucrar.